Deus fala conosco nos testemunhos, na oração, e Deus fala conosco através da palavra. E eu gostaria que você estivesse muito atento à leitura da palavra de Deus, a essa porção que nós vamos ler, e depois a exposição. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Curva sua cabeça. Oremos. Eu gostaria muito que você orasse nesse momento junto comigo, pedindo a Deus para falar ao nosso coração. Peço ao Senhor que fale ao seu coração nesse momento. Nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor, e quando nós nos reunimos, Ele é presente e fala conosco. Senhor, a Tua palavra é a verdade, e por intermédio dela o Senhor alcança o mais profundo do nosso coração. E nós estamos nessa expectativa santa de receber uma porção do Senhor para as nossas vidas. Fala, Senhor, conosco, tira o véu, abra as cortinas, tira a cegueira espiritual e dá-nos a compreensão da Tua palavra. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Vocês já sabem, são 7 igrejas, começando com a igreja de Éfeso. Cada uma dessas igrejas, o Senhor tem algo para dizer para elas. O Senhor é aquele que anda no meio, entre os seus. O Senhor conhece a sua igreja não apenas de ouvir falar. O Senhor conhece a sua igreja de estar com ela, no meio dela, entre nós, conosco. O Senhor que tem os olhos como chamas de fogo, e que vê todas as coisas, e que enxerga todas as coisas. Ele tem uma percepção de nós, que somos a sua igreja, de corpo, de coletividade, de comunidade, mas também o Senhor tem uma percepção de cada um de nós. O Senhor nos conhece, e nos conhece daquela forma que nós não conseguimos disfarçar, que nós não conseguimos manipular, que nós não conseguimos representar. Não tem nada oculto, não tem nada, absolutamente nada escondido a nosso respeito diante dos olhos do Senhor. E primordialmente é isso que o Senhor Jesus está dizendo a cada uma dessas igrejas. A cada uma delas, Ele fala com uma propriedade de quem vive no meio,
de quem anda entre os candeeiros, de quem está presente existencialmente. Para a igreja de Éfeso, o que é que o Senhor Jesus diz para essa igreja? Quem é a igreja de Éfeso, segundo aqui o que nós lemos em Apocalipse? A igreja de Éfeso é a igreja que perdeu o seu primeiro amor. Uma igreja muito atuante, muito laboriosa, muito trabalhadora, com muita obra, ortodoxa. Eu imagino que por causa dessa ortodoxia, essa fixação na ortodoxia, ela foi perdendo o coração. Então, todas as vezes que eu me lembro da igreja de Éfeso, me vem à mente a igreja que perdeu o coração. É um povo que ficou a forma, mas perdeu a essência. O coração não arde mais pelo Senhor. A alegria do Senhor, no Senhor, não existe mais. Virou um peso, virou uma regra, virou um hábito, virou um rito. Quando nós olhamos para a igreja de Esmirna, é a igreja que, humanamente falando, é uma igreja pobre. Como lhes disse, o termo grego que utiliza para essa pobreza, ela era tão pobre que era completamente desprovida até mesmo dos meios necessários para sobreviver. Humanamente falando, aqueles irmãos estavam mergulhados numa miséria e numa pobreza, completamente destituídos. Eles perderam tudo por causa do nome do Senhor Jesus, mas Jesus olha para aqueles irmãos, olha para aquela igreja de Esmirna e diz: tu és pobre, achas que és pobre, mas eu te digo que você é muito rica, porque a perspectiva de Deus é diferente da perspectiva dos homens. Pobre, pequena, destituída de recursos humanos, mas rica da graça de Deus, do favor de Deus e da presença de Deus. A igreja de Pérgamo, o que me vem à mente imediatamente quando eu penso em Pérgamo, é a igreja que vive onde está o trono de Satanás. Que pressão espiritual, que opressão espiritual vivia sobre aquela igreja de Pérgamo, porque ali estava o trono de Satanás. A igreja de Tiatira é a igreja que tolera tudo. É uma igreja que se rendeu à cultura, que não tem mais aquele fio limitador. Aqui é lugar de povo de Deus, lá é lugar do povo do mundo. Povo de Deus vive assim, quem não conhece Deus vive assado. Essa igreja rompeu essa barreira divisória. Ela vivia como a cidade vivia, como a cultura vivia, não havia nela nenhuma distinção, nada que a distinguisse da forma de viver, do estilo de vida das pessoas que não conheciam Deus. Essa é a igreja de Tiatira. Aí vem a igreja de Filadélfia. O Senhor diz para essa igreja: olha, você tem pouca força. É uma igreja de pouca força, mas eu tenho aberto portas para você, diz o Senhor. E quando eu abro uma porta, ninguém pode fechar. E quando eu fecho, ninguém pode abrir. Duas igrejas distintas aqui, que é a de Esmirna, que era muito pobre, e o Senhor diz que ela era rica. A igreja de Filadélfia, que tinha pouca força, mas passava por lugares inimagináveis, porque o Senhor lhe abria as portas.
E agora nós chegamos na igreja de Sardes, que é uma coisa interessantíssima. Qual que é a marca dessa igreja de Sardes? Nessa igreja, ou para essa igreja, o Senhor não fala que lá havia toleracionismo, o Senhor não diz que é uma igreja corrompida por heresias, não fala que lá tinha aqueles seguidores de Balaão, nem os seguidores de Jezabel. O Senhor fala muito pouca coisa para essa igreja. Por quê? Porque era uma igreja morta. Ela estava morta. Consegue imaginar o que é isso? Uma igreja morta. Era uma igreja, era uma comunidade, era uma associação, as pessoas se reuniam religiosamente, mas o Senhor, que nessa visão, nessa perspectiva espiritual que Ele tem, Ele diz: olha, você tem a fama de que está viva, tens fama de que vives, mas na verdade estás morto. Aqui nós poderíamos usar vários adjetivos para isso. É uma igreja iludida, é um povo iludido, que vive uma ilusão. A semelhança do povo de Israel nos dias do profeta Ezequiel. Ezequiel, ele diz que ele tem uma visão muito clara, que ele vê a glória de Deus saindo de sobre o templo e saindo de Jerusalém. Quando aquele templo foi construído por Salomão, na oração de Salomão, na consagração daquele lugar, a glória de Deus se manifestou sobre aquele lugar de forma visível. A nuvem da glória de Deus que se manifestava lá no deserto, no tabernáculo que Moisés construiu na tenda da congregação, aquela mesma glória da presença de Deus se manifestou naquele templo quando Salomão se colocou de joelhos, estendeu as mãos, orou, consagrou aquele lugar, Deus se fez presente. Mas por causa da vida, da iniquidade, da corrupção moral, da corrupção espiritual daquele povo, a glória de Deus se ausentou. E o pior de tudo é que eles não perceberam. Eles não perceberam que a glória de Deus não estava mais ali. Eles continuavam indo ao templo, continuavam fazendo os seus sacrifícios, continuavam fazendo os seus cultos, continuavam as suas celebrações nas datas religiosamente acertadas. O templo se transformou numa ilusão para eles. O templo se transformou numa ilusão, numa pedra de tropeço, porque eles olhavam para o templo concretamente, e ali estava o templo, vendo o templo, eles achavam que a glória de Deus ali estava, e ela não estava mais. E acabou-se a glória se foi, a glória não está mais aí. Esse é o ponto, queridos, que eu quero tratar conosco aqui nessa noite. A glória da presença de Deus, não é? Em muitos casos, em muitas vidas, em muitos lares, em muitas igrejas, ela se ausentou. Ficou a forma, ficou a aparência, ficou a fama, ficou o que é visível, mas a glória não está mais aí. O coração já não arde mais. A alma já não pega fogo mais. Tudo é um rito.
tudo é um processo de familiaridade, de hábito. A Bíblia já não é mais palavra de Deus, não tem força de palavra de Deus. Os cultos já não são mais momentos de adoração a Deus, porque a glória, a presença, o ardor, o temor se ausentou. É interessante que o Senhor não chama a atenção dessa igreja como chama a atenção das outras, porque já está morta. Essa igreja é muito semelhante à igreja de Laodiceia. Eu fico pensando, irmãos, que nós podemos ser iludidos por aquilo que é aparente, por símbolos, por ritos, mas o coração se foi. Eu fico pensando que em algumas igrejas, se o Espírito Santo estiver lá ou não, não faz diferença nenhuma. Os recursos tecnológicos são tão extraordinários e causam tanto impacto que eles prescindem da presença do Espírito Santo, não necessitam da presença do Espírito Santo. Tens a fama de que vives, mas na verdade estás morto. Tem aparência de vida, tem aparência de vibração, de vida, de efervescência da vida, mas na verdade está morto. Eu me lembro de Paulo escrevendo aos Efésios, quando diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Delitos e pecados traz morte, morte espiritual. Possui vida física, boa aparência, mas espiritualmente está morto. É por isso que o Senhor disse: vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Porque a vida, a verdadeira vida, ela só procede do relacionamento com Deus, do nosso relacionamento existencial com o Senhor Jesus. É impossível ler algo como essa palavra do Senhor para aquela igreja e não colocarmos a nossa barba de molho. A fé já não é mais uma fé viva. O coração já não é mais um coração ardente. Por quê? O que aconteceu? Aqueles filhos de Eli, do sumo sacerdote Eli, eles nasceram no templo. Eles se acostumaram com as ofertas, com as festas. E foi tanto culto que eles participaram que o culto já não significava mais nada para eles. Era tanta oferta todos os dias que eles mexiam e que eles cortavam, que aquilo perdeu completamente o significado, perdeu o sentido, perdeu o significado, perdeu o respeito, perdeu o temor. Mas eles continuavam no templo. Eles continuavam no templo, eles continuavam fazendo as celebrações, eles continuavam recebendo as ofertas. Mas era tudo pro forma. Era um espectro. Não tinha alma, não tinha vida, não tinha temor, não tinha comunhão com Deus, não tinha graça de Deus, não tinha alegria de Deus. Perdeu-se. É o caso da igreja de Sardes.
É o caso de muitos de nós que estamos aqui nessa noite. Em algum lugar da nossa caminhada, nós perdemos. Nós nos acostumamos com as coisas sagradas. Nos acostumamos com a bênção de Deus. Nos acostumamos com essa atmosfera da graça, da bênção, do favor de Deus e ligamos a coisa no piloto automático e estamos indo sem saber para onde ir. Quem olha para aquele povo, para aqueles irmãos, olha e diz: que igreja viva, que igreja vibrante. O Senhor Jesus diz: não, é aparência, é fama. Na verdade, você está morto. E a advertência que o Senhor Jesus faz, olha, ser vigilante, consolida, segura o que você ainda tem, porque senão você pode perder. Ser vigilante consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Que dissonância, que ilusão, e nós somos facilmente iludidos quando nós perdemos o nosso coração, quando nós perdemos a nossa alma, e fica só a forma, só a casca, e o coração já não arde mais. Ser vigilante. Tenho ainda em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. É triste. Me é doloroso ler isso aqui. Tens a aparência de que vives, mas é aparência, na verdade está morto. Dessa multidão, apenas alguns, poucos não se contaminaram. Ser vigilante. Lembra-te Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Porque se não vigiares, a advertência aqui é vigilância. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigilância, cautela, precaução. Não tem ninguém forte. As duas igrejas que não foram repreendidas por Jesus, era uma que era fraca e a outra que era pobre. Porque na pobreza eles dependiam do Senhor e na fraqueza eles dependiam do Senhor. Vigilância. É muito fácil perder o coração. É muito fácil ser iludido com tantas distrações existentes nesse mundo. Mas o servo de Deus, o servo de Jesus, a semelhança do peregrino de John Bunyan, ele segue a sua marcha, a sua carreira, vigilante, atento. É um clássico, é um best-seller, não sei quantos já leram, mas na sua jornada em direção aos céus, quantas lutas e quantas tentações e quantas provações, quantas armadilhas, quantas ilusões, quantas seduções. Aí é que vem o ponto, né? O pulo do gato. Aquela igreja já estava morta,
Já não tinha mais o que vigiar. Já não tinha mais o que estar alerta. Que coisa triste. Aparência de que vives, mas o coração está morto. A alma está morta. Não tem vida. É só aparência. É só forma. A essência da comunhão, da vibração da vida com Deus se foi. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Para mim, para você. É muito importante ser mais do que religioso. É muito importante, é muito mais do que simplesmente vir ao templo. Fazer as coisas corriqueiramente. É um relacionamento com o Senhor. E quantas vezes nós acompanhamos casais e um percebe quando o outro começa a se distanciar. É notório, é perceptível. A gente percebe, a gente sente. E com o Senhor é da mesma forma. É um relacionamento. É um relacionamento de afeto, de amor, de comunhão. Eu sei quando o meu coração começa a esfriar e se apartar do Senhor. Eu sei quando a obra do Senhor começa a ocupar o lugar do Senhor no meu coração. Eu sei quando as muitas demandas da vida começam a ocupar o lugar e a importância desse relacionamento com o Senhor. E para nós que somos pastores, o risco é muito maior ainda. Porque você pode fazer as coisas pro forma, mas o coração não está mais no Senhor. Ficou a forma, perdeu o ardor, perdeu a alegria, perdeu o afeto, perdeu o vínculo. Aí parece que está vivo, mas internamente não está. Curva a sua cabeça, vamos orar. Nós oramos pedindo a Deus que falasse ao nosso coração. E a pergunta é: como é que está o seu coração, o seu relacionamento com o Senhor? Não estou perguntando se você é membro da igreja, se você não falta nenhum culto. Eu estou perguntando como é que está a sua fé, o seu coração, o seu relacionamento com o Senhor. Como é que está o seu coração? Sobrecarregado por tantas coisas e tantas demandas que não tem mais tempo para o Senhor? A bênção de Deus te alcançou de tal forma que você prosperou e agora se apegou mais à bênção do que o abençoador, se esqueceu do Senhor? O Senhor falou para o povo de Israel: vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel, para morar em casas que vocês não edificaram, para comer o que vocês não plantaram. Mas quando tiver com a barriga cheia, farta, não se esqueçam do Senhor. E não digam: foi o meu braço, porque é o Senhor. É fácil, irmãos. É muito fácil. Se não for a misericórdia do Senhor, se não for uma vida vigilante de temor ao Senhor, nós perdemos, nós morremos, perdemos o nosso coração. Eu quero orar mais uma vez, quero orar com você nesse momento.
mediante essa pergunta: como é que está o seu coração? Como é que está a sua vocação? Como é que está o seu chamado? Ainda ouve a voz do Senhor? Ainda dá passos ouvindo o Senhor? Ou está só na sua força? Hoje é o dia, essa é a hora de darmos um novo rumo para a nossa vida. Vamos orar. Curva o seu coração, curva sua mente, curva sua vida. Volte ao primeiro amor. Volte à verdadeira fonte da vida. Não fica cavando poços, cisternas rotas, porque o Senhor é a fonte de água viva. O Senhor é a fonte. Um dia o Senhor teve que falar para Israel: vocês insistem em cavar cisternas que não retêm água, deixando a fonte de água viva, que é o Senhor. Senhor, a Tua palavra é a verdade, e eu não preciso colocar força, porque não sou eu, não depende de mim, depende do Senhor e do Teu Espírito Santo. O Senhor anda entre nós e conhece os nossos corações. E o Senhor sabe onde é que está o coração de cada um de nós. E a minha súplica é: a partir de mim, não me deixe, Senhor, entregue ao meu próprio coração. Não me deixe, Senhor, na minha loucura, cavar cisternas, enquanto o Senhor é a fonte de água viva. Esse mundo é um mundo de ilusões e de distrações. Então eu te peço, Senhor, tenha misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.